Deus bendito, Deus eterno, Senhor único e absoluto, nós te glorificamos, ó Pai, nesta hora preciosa em que pedimos ao Senhor graça sobre graça, misericórdia e entendimento, porque o mundo precisa de revolucionários, Deus. O mundo precisa de marginais, ó Deus. O mundo precisa de pessoas que entendam que o mundo jaz no maligno e somente os marginais a este mundo herdarão a glória de Deus. Como o Senhor foi crucificado, o Senhor foi chamado de ladrão, o Senhor foi chamado de líder de prostitutas e vagabundos. O Senhor passou pela via dolorosa, o Senhor foi chicoteado pelos impérios e até hoje o Senhor é rejeitado por todos os governos, ó Deus. Por isso, Deus, dá-nos graça nesta manhã, graça sobre graça, abra as comportas do céu, ensina-nos a ser como o Senhor foi, ó Deus. Queremos que o mundo, ó Deus, ranja os dentes quando lembrar do nosso nome. Queremos, ó Deus, que aqueles que são os teus inimigos e não amam a verdade se sintam ofendidos por ver-nos passar. E tal qual o Senhor triunfou e disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, também nos dá a vitória. Ó Deus, a vitória que vem pelo teu sangue. Aqui estamos para te servir. Dá-nos graças, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Nós queremos nesta manhã observar algumas coisas, e quem sabe se você não vai querer fazer os seus comentários, você fique à vontade, totalmente à vontade. Eu quero convidar você a ir até o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, porque nós vamos estar tentando elucidar para nós mesmos, primeiramente, alguns detalhes, porque a Bíblia, como um livro todo, um livro, ela nunca fez diferença na vida de ninguém. Eu conheci um juiz, que morou inclusive aqui no bairro do Santo Cristo mesmo, juiz, e ele disse, antes da sua conversão, que ele já havia lido a Bíblia muitas vezes, mas ele lia a Bíblia porque a Bíblia é um livro de uma gramática exemplar. A Bíblia tem são várias pessoas formadas que se preocupam com a gramática bíblica. Então é muito difícil você achar um erro de gramática na Bíblia. Então os juízes, buscando ter um vocabulário mais requintado, os advogados, eles caem para dentro da leitura da Bíblia. Mas não veem a Bíblia como a palavra de Deus, eles veem a Bíblia como um livro, apenas como um livro. Então, a Bíblia, apenas como livro, ela não faz diferença na vida de ninguém, não faz efeito. Esse juiz, ele não se converteu porque já tinha lido a Bíblia umas 10 vezes. Não foi por isso que ele se converteu. Ele se converteu quando um dia, não sei se foi curiosidade ou um amigo convidou para ir a uma igreja e ele ouviu a pregação. Quando ele ouviu a pregação, os detalhes da pregação, ele passou a caminhar e se converteu. Esse era o testemunho dele. Não se converteu pela leitura bíblica, ele se converteu pela pregação do Evangelho. E o que é a leitura bíblica? A leitura bíblica, naturalmente falando, sem a graça do Espírito Santo, você apenas lê um livro. Mas a pregação do Evangelho mostra o quanto, nos detalhes, como esta palavra é viva. E hoje, nós, falando de nós mesmos, geração Jesus Cristo, nós somos radicais e somos discriminados. E por que somos assim? Somos assim porque conhecemos a Bíblia nos detalhes. Esses detalhes que nós conhecemos é que fazem toda a diferença da nossa vida espiritual para a vida de outros.
Por exemplo, hoje nós temos aí todas as igrejas felizes quando aparece um político no seu meio. Eu estava assistindo um vídeo recente daquele Marco Pereira lá pro lado do Éden, né? Para aquelas bandas lá. E estava fazendo uma visita lá naquele lugar que eles chamam de igreja. O Álvaro Lins, não é isso? Que foi chefe da Polícia Civil, foi preso aí por uma série de situações, e ele, estando solto, não sei qual é a situação da soltura dele, acabou indo fazer uma visita, só foi fazer uma visita lá no Marco Pereira. Acabou o culto, e tinha que ver, né? Durante o culto, parece que só tinha aquele camarada ali. Ninguém filmou Jesus, não, só filmava o cara. Não tinha nada mais para filmar. O tempo todo, qualquer passagem da câmera, pegava o cara. Porque eles queriam, aquilo para eles é lucro, alguma espécie de lucro. Acabou o que eles chamam de culto, que aquilo para mim não é culto, só se for culto ao diabo. Quando acabou aquele negócio lá, cercaram o homem com câmera, com microfone, para o homem dar entrevista, para o homem dar depoimento, para o homem dar testemunho, e querendo exaltar. Por quê? Para quem não é igreja, um político é muito bem-vindo. Mas para quem é igreja, político é a mesma coisa que qualquer outra pessoa. Só que tem pessoas que... O que você é? Você é um juiz? Está aqui com a palavra o juiz. Está em nosso meio o deputado. Mas quando entra uma pessoa comum, que não tem nenhum título, ninguém apresenta, ninguém diz seja bem-vindo, ninguém canta uma musiquinha, né, Juarez? Ninguém canta uma musiquinha, visitante, seja bem-vindo. Ninguém canta nada dessas coisas quando a pessoa é uma pessoa comum. Ou seja, são igrejas, vou assim ainda chamar, igrejas que não conhecem os detalhes. O que nos faz diferentes é conhecer os detalhes. Lembrei aqui uma vez, eu estava diante de um jovem que ele tinha um ministério que ele via a armadura espiritual da pessoa. O que é a armadura espiritual? Que tipo de visão é essa? Todos nós temos uma armadura espiritual. Então, quando a pessoa, segundo ele, nós tínhamos muita amizade, fazíamos seminário junto, e houve uma identificação muito grande entre nós, inclusive algumas coisas que ele conversava comigo, ele dizia assim, olha, isso eu só converso contigo, eu não converso com mais ninguém. Isso eu nunca falei para ninguém, eu estou falando para você. E era uma pessoa de muita experiência, esse jovem, eram até 2 irmãos gêmeos, ambos com muita experiência com Deus, de buscar mesmo, já tinham sido expulsos de casa pelos pais, porque os pais não queriam que eles fossem cristãos, e eles já tinham sido expulsos, tinham saído do tráfico, e a quadrilha ia lá, chamava eles, jogava pacote de dinheiro no quintal deles, da casinha onde eles estavam morando lá, e eles com fome jogavam de volta o pacote por cima do muro, passaram situações e realmente eram pessoas que quando abriam a boca, estendiam as mãos, nós víamos o poder de Deus realmente. Então, conversando certa vez comigo, ele falou assim, olha, quando uma pessoa não é salva, Deus não me mostra nenhuma armadura, me mostra apenas acompanhando essa pessoa uma sombra negra, porque ela ainda não é salva. E a pessoa, quando é salva, Deus mostra que essa sombra ela é clara, ela é branca, ela é reluzente, mesmo que não tenha nenhuma força espiritual ainda. E quando a pessoa é realmente forte espiritualmente, Deus vai mostrando os detalhes da armadura, se a pessoa está com a bota, se a pessoa tem o escudo, se a pessoa tem a espada, se a pessoa tem o cinturão. Deus vai mostrando às vezes o capacete, a pessoa parece, olhando aquela visão, ele dizia que eu estou vendo um soldado romano, daqueles muito bem armados. Aí ele falou assim, mas é muito difícil ver uma pessoa assim. Então, irmão, esse rapaz, certa vez conversando comigo, ele falou assim, olha, eu estou vendo a tua armadura espiritual. Aí ele falou assim, você é uma pessoa preparada para a obra.
Ainda não chegou a tua hora, mas você é uma pessoa preparada para a obra. Eu vejo no teu lado, não lembro se ele especificou esquerda ou direita, eu vejo uma espada muito grande. Uma espada grande. Eu vejo você tem as botas, ele falou assim, você tem tudo, a sua armadura está completa, você tem o capacete, a sua armadura está completa, você está preparado para a obra. Só não é a tua hora, mas você está pronto para essa obra. Eu fiquei ouvindo aquilo e ele falou, eu falei, amém, tal, e começamos a conversar, de repente a conversa acabou, quando eu ia me virando, ele me pegou pelo braço e falou assim, tem mais uma coisa. Tem outra coisa que eu estou vendo na sua armadura, que isso aí é difícil de ver. Eu estou vendo um punhal pequenininho pregado também na tua coxa, um punhal pequenininho pregado na tua coxa. E ele falou assim, e esse punhal é para que você possa entender as entrelinhas da palavra, aquilo que ninguém entende, você vai entender. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso na minha vida, mas eu não tenho vivido isso porque estava na minha armadura, não. Eu tenho vivido isso porque eu tenho buscado. Aquilo foi para a minha armadura porque eu busquei e não estava na armadura e depois isso aconteceu. Não é assim, não. A gente busca e as coisas acontecem. As portas de Deus estão abertas. Então, irmãos, e não é o que nós temos pregado aqui, detalhes que têm revoltado muita gente. Esses detalhes têm feito nos ser chamados de loucos, de fanáticos, malucos. Quando fomos presos, as pessoas diziam assim, aí que é o lugar de vocês mesmo, tem que ir para o hospício, tem que ficar na cadeia. Não foi isso que aconteceu? Por quê? Porque nós entendemos o que ninguém entende. Você está num lugar, meu irmão, onde a palavra de Deus é levada a sério. Você está num lugar onde o Espírito Santo não é tratado como uma coisa qualquer. Você está num lugar onde o sangue de Cristo tem valor. É aí que você está. Não é num lugar onde as pessoas estão pensando no seu dinheiro. Aqui nossa visão do seu dinheiro, meu irmão, eu nunca perguntei a ninguém em que você trabalha, o que você faz da vida. A mim não me interessa, não tem papelzinho para você anotar, envelope, para você anotar o seu dízimo, para que eu fique sabendo, poxa, aquele irmão ganha tanto por mês, aquele irmão... Aqui não existe nada disso. Aqui Deus mandou abrir as portas e pregar a palavra. E é o que eu pretendo fazer todos os dias da minha vida, Deus me dando forças e tendo misericórdia de mim. Então, o que nós queremos ver hoje são alguns exames. Queremos ver alguns detalhes de coisas que outras pessoas não se apercebem. E por causa disso, elas não têm a postura que deveria ter. São apenas pessoas que entram na igreja, assistem um culto, cantam uma boa música, faz alguma oração, depois vai para casa. Mas quando você tem os detalhes, isso muda essa sua rotina. Então eu quero que você vá a Apocalipse no capítulo 2, que diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Não vamos nos deter a explicar toda a questão de Apocalipse, esses símbolos, candeeiros, etc. Isso você tem lá nos nossos primeiros seminários que estão disponibilizados na internet. Mas aqui no verso 2, você reparou que diz assim, tu não podes suportar, né? Não podes suportar homens maus. E diz que puseste eles a prova e os achaste mentirosos. Tá. Tu não podes suportar eles, tu tens provado eles, tu viste que eles são mentirosos, mas eles se dizem o quê? Apóstolos.
Coincidência, né, nos dias de hoje. Então, irmão, veja, outra coisa, essa prova não é dentro de uma denominação. Essa prova não é dentro de uma denominação. Por quê? Porque a Igreja de Jesus Cristo, ela não é denominacional. O conceito de igreja é um conceito espiritual, sem fronteiras. O reino de Cristo, ele não é subdividido. Pode existir 1000 denominações, mas o reino é um só. Se estas 1000 denominações fazem parte do reino de Deus. Se não faz, não faz, não é nem igreja. É o que mais nós temos por aí. Universal, mundial, graça, Deus e amor. Isso aí não é nem igreja, isso não faz parte do reino. Mas, dentro do conceito de reino, não dentro de um conceito de denominação, dentro do conceito de reino, nós temos que colocá-los à prova. Agora, olha o que Deus está falando para esse obreiro da igreja de Éfeso. Tu os puseste à prova, tu não podes suportar homens maus. E tu os achaste mentirosos. Irmão, examina agora a minha, a sua vida, cada um de nós nos examinemos nesse momento, para nós vermos que posição nós poderíamos ter a ponto de dizer: isto está certo, isso está errado. Isso está certo, isso está errado. Imagina um professor de português no colégio, ele passa uma redação, ele passa um trabalho, ele vai corrigir uma prova, e esse professor de português, ele tem tanta autoridade, tanto conhecimento, tanta convicção, que ele chega ali, essa vírgula está errado, esse acento está errado, esse ponto está errado. Ele vai tirando ponto de vírgula, ele vai tirando ponto de ponto, ele vai tirando ponto de parágrafos, ele vai fazendo, porque ele tem um exímio conhecimento, ele é capaz de fazer aquilo ali. Você vai fazer um teste para uma empresa que está precisando de eletricista. Aí o chefe diz assim: olha, eu quero fazer uma ligação trifásica ou monofásica ou sei lá o que, eu quero daqui para aquele ponto lá, eu tenho esses instrumentos, a ferramenta está aqui, o que você vai fazer? Vai, faz aí. O camarada fica te olhando, ele vê que cada fio que você pega, cada instrumento que você pega, cada ferramenta que você pega, ele fica te olhando. Se você terminou a ligação, ele diz assim: você errou nisso, nisso, naquilo, você está reprovado, você não serve para a empresa. Ou então ele olha e diz assim: perfeito, você está aprovado, você tem condições de trabalhar nessa empresa, porque você não errou em nada. Mas para essa pessoa dizer que aquele outro ali fez certo ou fez errado, ele tem que estar em que nível? Pois Jesus está dizendo assim: olha, você colocou eles à prova, e você os achou mentirosos. Irmão, é o detalhe glorioso, é o detalhe para você poder chegar e dizer assim: Edir Macedo tem pacto com o diabo, serve a Satanás. Valdemiro Santiago é outro que serve a Satanás, condenado ao inferno, arrastando uma multidão. Esse é mais um daqueles que Jesus disse: muitos virão em meu nome e enganarão multidão. Deus é amor, um templo do diabo, bem pertinho da gente ali. Igreja Católica, não existe salvo naquele lugar, o Espírito Santo não passa nem na porta, nem por cima do telhado. Você tem que ser exímio conhecedor, senão você se condena a si mesmo. Então, olha o conceito. E outra coisa, o que eu quero frisar com você é que o Senhor Jesus está dizendo assim: você não suporta homens maus, e puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos. O que são os apóstolos? Eram aqueles considerados líderes, né? Líderes evangélicos. Jesus está dizendo para uma liderança, um homem de uma igreja, está dizendo: você colocou à prova quem se diz ser líder do meu povo e você achou eles mentirosos. Ou seja, irmão, você também tem que botar à prova.
você também tem que julgar. Não é o julgar, como muita gente confunde, julgar, esse é salvo, esse é condenado, aquela julgar com espírito de condenação e tal. Não, julgar no sentido de esquadrinhar, julgar no sentido de buscar a verdade. Como Moisés julgava o povo. O que Moisés fazia? Chamava o povo diante de si, quem tinha contenda, Moisés ouvia um, Moisés ouvia o outro, depois virava para a congregação e dizia assim: tem testemunha dessa causa? Aí aparecia alguém, Moisés ouvia a testemunha para depois dar um veredito. É isso que nós falamos de julgar. Não é julgar, aquele cara não deveria ter feito isso, aquele cara não deveria ter feito aquilo. Não, a atitude de cada um é problema de cada um com Deus, quando Deus não nos manda envolver-nos com as coisas. Então, você tem a obrigação de esquadrinhar, você tem a obrigação de julgar os detalhes, você tem a obrigação de observar. A porta da oração está aberta para você, a porta da revelação está aberta para você, a porta do estudo bíblico está aberta para você. Então é obrigação sua, como é obrigação minha. Senão daqui a pouco sabe o que nós vamos fazer? Poxa, viu que igreja grande? Aquele cara deve ser um grande homem de Deus, né? Eu também vou para lá. Por quê? Porque nós não estamos julgando nada, nós não estamos colocando nada à prova, nós não estamos esquadrinhando nenhuma situação. E hoje, como as pessoas estão indo para a igreja, aparece alguém dando um testemunho ali na televisão e a coisa está uma igreja cheia, é gente à beça. Ah não, aquela multidão toda, não é possível que esteja todo mundo enganado. Quantos de nós já não ouviu isso? E resultado, são testemunhos falsos, são igrejas cheias de pessoas vazias, são multidões de gente vazia, gente que não carrega uma Bíblia na mão, gente que não dá testemunho, não conhece nada, não sabe nada de Bíblia, gente que não vai herdar o reino de Deus. E é triste até quando a gente vê pessoas que já adquiriram um certo conhecimento, que ainda não entende que essas denominações que estão por aí estão levando vidas para o inferno e não para o céu. Então, meu irmão, colocar à prova quem se dizia apóstolo, ou seja, quem aparentemente tem uma posição muito grande. Eu quero ainda ir contigo no verso 4 e 5, que diz: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro representa o quê? O candeeiro representa o ministério. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou te dando um tempo para você tomar atitudes, tomar postura, e senão eu vou remover o que? O seu ministério. Você vai perder o ministério. Ou seja, ministério é coisa que você recebe, mas perde. E muita gente por aí hoje está até se sustentando atrás de púlpitos, mas já perdeu o ministério. Se você não tem um espírito aguçado, um conhecimento, uma intimidade com Deus, você olha pessoas atrás de púlpitos e você não é capaz nunca de identificar que aquela pessoa, líder daquela multidão, aquela igreja cheia, com programas de TV, com um monte de coisa, você não é capaz de identificar que aquela pessoa perdeu o ministério. Por exemplo, Silas Malafaia. Silas Malafaia não tem mais ministério. É uma organização que se posiciona hoje juridicamente. Ele mesmo declara na televisão: eu tenho um corpo de advogados exímio, meu corpo de advogados é nota 10. Ele mesmo declara isso, porque ele se mantém hoje na força do dinheiro e ele não tem mais nada de espiritual. Mas quem não entende os detalhes da palavra, quem não está caminhando com os passos do Espírito Santo, a tendência é simplesmente olhar para uma multidão com um púlpito na frente e achar que ali tem uma igreja e que ali tem Deus. Pois eu afirmo, não existe mais Deus nas Assembleias de Deus.
Eu estou afirmando isso. Não existe mais Deus nas Assembleias de Deus. Por quê? Porque aonde entra a política, o nosso Jesus sai. Política e Jesus, eu afirmo aqui, não, sem chance de sobreviver os dois juntos. Então aqui ele diz: tu deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste. Agora eu quero perguntar para você, como nós podemos nos desviar do primeiro amor? Por que essa pergunta? Porque, irmão, muita gente cai sem perceber que caiu. Às vezes as pessoas estão realizando as mesmas obras do começo e estão caídas. Por quê? Porque nós já vimos que Deus trata com a humanidade por dispensações, que são momentos diferentes que Deus vai trazendo sobre a humanidade e sobre a vida de cada um de nós. Eu hoje não prego e não ensino as mesmas coisas, eu não tenho a mesma visão ministerial, não tenho a mesma postura ministerial de que quando eu fundei a igreja há 12 anos atrás. Eu não penso igual ao tempo em que eu me converti há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás eu olhava abrindo uma igreja em cada esquina e eu dizia: que bênção! Graças a Deus, uma igreja em cada esquina. Hoje, quando eu vejo abrindo igreja por aí, eu digo: meu Deus, mais uma desgraça, mais um templo de Satanás sendo erigido em nome de Cristo para enganar a multidão. A visão é completamente diferente. Porque Deus muda a maneira de tratar conosco, muda os tempos e as estações. Então hoje um caminho que Deus chamou como verdadeiro, ele amanhã pode se tornar falso. Exemplo, judaísmo. Alguém aí quer se converter ao judaísmo? Não quer não? Mas o judaísmo foi trazido por Deus. O judaísmo é a lei de Moisés. Moisés que abriu o mar vermelho, Moisés que sepultou os egípcios, Moisés, o homem de maiores sinais e prodígios que a história já conheceu. Ninguém quer se converter à lei de Moisés? Um caminho que Deus traga e que todo mundo veja que é verdadeiro. Deus pode mudar as estações, revelar novos caminhos, trazer uma nova dispensação, e o que antes era verdadeiro agora se tornou falso. Porque hoje quem quisesse qualquer cristão que quiser se converter ao islamismo vai pro inferno, porque estará negando o unigênito do Pai. Então as coisas mudam. Então como que você se desvia do primeiro amor? Às vezes você diz assim: não. Por exemplo, várias pessoas já me disseram assim: não, eu me converti naquela igreja e eu vou morrer lá. Foi lá que eu conheci o Senhor Jesus, foi lá. E a pessoa chama de igreja o quê? Um lugar, uma casa, um templo. Ela acha que ela se converteu por causa daquelas paredes. Então nada remove ela dali. Jesus pode pegá-la pelo braço: vem para cá. O Espírito Santo pega: vem cá. Os anjos todos puxam ela: não vou, porque eu me converti nessa casa, aqui eu vou morrer. Ela não entende que Jesus pode estar dizendo assim para ela: tudo bem, quando você se converteu, eu estava aqui contigo, agora não estou mais, eu já abandonei esse negócio aí, vamos embora. Nem ele não está mais lá. Não tem uma igreja que Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato? Jesus, se eu estou à porta, eu estou aonde? Dentro ou fora? Aí Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz, né? E abrir a porta, quer dizer, tem que ouvir a voz de Cristo, abrir a porta e sair, porque Jesus não vai entrar. O conceito lá é esse, nós já vimos isso. Aqui, então, se você está desviado do primeiro amor, você tem, meu irmão, você só se desvia do primeiro amor, não é quando você não está realizando tão especificamente as mesmas obras.
Porque Deus hoje pode te chamar a realizar uma obra e amanhã Ele pode te chamar a realizar outra. Por exemplo, alguém já falou assim: pastor, a igreja aí tem trabalho nos presídios, trabalho nos hospitais. Falei: não, aqui não temos nada disso. Mas não tem nada disso, não tem ninguém aí para visitar presídio e hospital. Falei: tem gente sobrando para visitar presídio e hospital. O que não tem é direção de Deus para fazer isso. Isso é dos tempos passados. Hoje não realizamos mais esta obra. E quanta gente já caiu. Teve um rapaz que esteve aqui em nosso meio, ficou um tempinho aqui, Elvis. Todos lembram dele, do Elvis? O Elvis não entendia de jeito nenhum. Ele não aceitou de jeito, não aceitou porque não sentou no banco como Deus tinha dito para ele. Deus falou assim para ele: vai lá, funda o trabalho na tua casa, na quarta-feira, porque na terça você tem que estar aqui. Os nossos cultos eram na terça. E ele falou assim: funda lá uma escola dominical na tua casa no sábado, porque no domingo você tem que estar aqui. Deus falou assim com ele. Resultado, ele fez lá, mas não compareceu aqui. Sumiu, desapareceu. Um dia, ouviu uma pregação nossa e veio questionar: não entendo por que eu não posso visitar os presídios, não entendo por que eu não posso visitar os hospitais. Eu cá comigo, fiquei quieto e disse: não entende, nem vai entender. Que entendimento significa, meu irmão, busca, submissão. Ele disse não para Jesus, o que eu tinha mais para dizer para ele? Resultado, hoje está lá com um templo de Satanás montado, destruindo algumas vidas inocentes que entram por lá. É isso que é a igreja do Elvis hoje, um templo de Satanás. O Elvis é uma pessoa maravilhosa, mas espiritualmente se transformou num lixo. Espiritualmente foi um fracasso. Não, e pergunte a ele, quem aí tiver conhecimento, intimidade com ele, pergunte a ele se ele não negligenciou quando Deus disse para ele sentar no banco aqui, e ele disse: não vou sentar no banco, eu tenho muita visita de hospital para fazer, eu não vou deixar de fazer visita de hospital para sentar no banco. Pergunte a ele, porque eu tenho certeza que ele é homem suficiente para admitir isso. Aqui então, meu irmão, você se desvia do primeiro amor, não é porque deixou de fazer determinadas obras. Por quê? Porque as obras na nossa vida, elas mudam naturalmente. Um dia tu tem que batalhar nos montes, outro dia tu tem que batalhar nos vales. E assim vai, as coisas mudam realmente. Mas quando você deixa de buscar, aí sim você vai se desviar do primeiro amor e das primeiras obras. Obras diferentes vão aparecer no seu caminho, mas você não vai estar se desviando do primeiro amor e das primeiras obras, se estas obras tiverem sido reveladas por Deus a você através da sua busca. Então, quando você cai no comodismo, quando a igreja para você já virou dias da semana, acabou para você. Você está enquadrado aqui, você está deixando o seu primeiro amor. Quando a sua semana é assim, não, quarta-feira é dia de igreja, quarta-feira eu tenho que estar na igreja. Domingo é dia de igreja, domingo, não, quarta e domingo eu não marco nenhum compromisso, porque é dia de eu estar na igreja. E acabou. A igreja para você se resumiu em pegar um ônibus ou entrar no seu carro, e ir naqueles dias e naquele horário, mas fora disso você não faz mais nada, você não é mais nada, você não lê uma Bíblia, você não lê um livro, você não busca em Deus, você não tem intimidade no seu quarto, você não busca a face do Todo-Poderoso. A igreja para você se transformou em dias da semana em que você vai num templo. Você está desviado dentro da própria igreja. Você está totalmente perdido. E um dia a trombeta vai soar e você não vai alcançar o projeto de Deus para a sua vida. Por quê? Caiu em um comodismo. Então, voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor, é buscar novamente a revelação do Todo-Poderoso e não fazer as primeiras obras. Teve um pastor que ligou para mim, ele estava doido para vir daqui, mas eu tive que tirar as esperanças dele, lá do Espírito Santo, um pastor lá do estado do Espírito Santo, e ele achou que tinha um ministério, e eu falei para ele: meu irmão, você não tem ministério nenhum, está se iludindo,
o que você está fazendo, Deus não está nem aí para o que você está fazendo. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, você tem que andar muito coladinho com o Espírito Santo, para um camarada se apresentar a você como pastor, dizer que tem um trabalho, e você dizer assim, Deus não está nem aí para o teu trabalho, você não é pastor nenhum, você não tem ministério nenhum. Nunca viu, cara, primeira vez que falei com o cidadão. Você tem que estar ciente do que você está falando. Se não, sabe o que acontece? O chicote de Deus vai cair em cima de você que não vai sobrar nada. Resultado, depois eu vi, o cara disse, não, acessa não sei o que para você ver os meus trabalhos na internet. Tá, fui acessar. Cheguei lá, o que eu vi? Um camarada com um espacinho lá, espremido, ele com a esposa dele, num sufoco, enchia, ia pelas ruas, pegava um monte de criança, botava lá, as crianças fazendo uma bagunça, aí ele dava um cachorro quente para as crianças, depois ia pregar para as crianças, que não iam entender, não entendiam absolutamente nada do que aquele cara estava falando. Eu falei, tu chama aquilo de trabalho, cara? Eu vi aquilo na internet, da segunda vez que ele me ligou. Eu falei, você chama aquilo de trabalho? Não tem Deus naquilo não, rapaz. Procura o que fazer. Resultado, não tinha condições de manter, fechou tudo, ficou sem nada. Está aqui, ó, tá na Central do Brasil, trabalhando de motorista de ônibus. Pode ser que exista um chamado na vida dele, mas não para agora. Para agora só vai existir se ele vier sentar aqui, ó, nesses banquinhos aqui e aprender, senão não tem chamado. E eu falei isso para ele. Eu falei, o chamado na sua vida só vai existir depois que você aprender o que é restauração. Irmãos, nós estamos caminhando, prosperando, triunfando, estamos realizando obras tais quais outros antes de mim, do nosso ministério, de nossas vidas aqui, eu não vi realizar. E, no entanto, eu sou radical dessa maneira. Não poupo palavras, não faço amizade. Jesus não me chamou para fazer amizade com ninguém. Jesus me chamou para pregar a sua palavra. E como discípulos de Cristo, nós seremos belos amigos e vamos entrar no céu cantando hosanas, aleluia, glória a Deus nas maiores alturas. Mas sem esse vínculo do discipulado, como amigos, é tempo perdido. Porque o reino de Deus não é feito para amigos. O reino de Deus é feito para discípulos do Evangelho de Jesus Cristo. Então, você quer voltar ao primeiro amor? Quem sabe nesse momento você reconheceu aí um peso, eu estou meio parado, eu estou tal, caramba, não acontece nada na minha vida. Tem gente que diz assim, não, eu já tenho 15 anos de igreja. Poxa, o pastor não me chama para fazer nada. Eu conheci um cidadão que esteve aqui e disse, eu vou sair da igreja onde eu estou, já estou vendo outra igreja para mim ir. Ele falou, eu já tenho 5 anos de igreja e o meu pastor não me chama nem para fazer uma oração lá na frente, eu já sei fazer uma oração. Certamente ele sabia fazer uma oração, eu acredito que ele sabia fazer uma oração. Quem não sabe fazer uma oração? Eu acho que ele sabia. O que ele ainda não tinha aprendido era humildade. Mas oração ele sabia fazer, devia saber muito bem. Aí, resultado, saiu da igreja. Eu encontrei com esse senhor depois, ele realmente saiu da igreja, estava em outra igreja, não sei se já tinha sido consagrado a diácono, porque as pessoas querem logo segurar, né, irmão? Então, nada melhor do que consagrar diácono, arcebispo, cardeal, papa e por aí vai, pai de santo. A igreja está cheia de pai de santo. A igreja está cheia de homossexuais no púlpito. A igreja está cheia de homossexuais no púlpito, pegando o microfone, rebolando atrás de púlpito. Ninguém me contou não, eu tenho visto. A igreja está cheia, logicamente não é igreja, eu estou falando de igreja para você entender. A igreja está cheia de homossexuais atrás do púlpito. Igrejas batistas, metodistas, presbiterianas e assembleianas. Eu estou especificando para você não pensar que essas podridões, essas blasfêmias que abriram aí nos últimos anos, né? A Baby do Brasil, com um monte de homossexual lá no púlpito, e um monte de outras denominações, a tal da Lana Holden, a lésbica, né? Não sei quem lembra aqui, quando eu falei no começo que essa Lana Holden apareceu dando testemunho no Maracanãzinho,
que ela tinha saído do lesbianismo, tal, e eu fui ouvir o testemunho dela, que me trouxeram um DVD. Quando ela está dando testemunho, ela tinha alguns meses que tinha saído do lesbianismo. Eu falei, ilusão, nem convertida não é. Como é que uma pessoa que há meses sai do lesbianismo já está dando testemunho no Maracanãzinho? Todo mundo falando do testemunho dela, muito mais do que falando do Evangelho de Jesus. Meu irmão, o que me interessa ouvir que duas mulheres dormiram uma do lado do outro tentando fazer sexo? O que isso edifica a igreja de Jesus Cristo? Que uma mulher foi possuída pelo diabo, ou que era sem vergonha, sei lá o quê, e que duas mulheres deitavam na cama tentando fazer sexo. O que isso edifica a igreja, o corpo de Cristo? Porque saía pelas madrugadas e se drogava e fazia e acontecia. Que isto me interessa? Quem é que é edificado com isso? A nossa edificação é diferente, quando os anjos se manifestam, quando os anjos mostram a realidade, quando os anjos nos ensinam, quando nós somos alvos das ministrações dos anjos que são enviados a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Isso que nos edifica. Agora, o camarada era drogado e tal, meu irmão, eu sei que Jesus ressuscita até os mortos, mas isso não me edifica. O que me edifica é o Evangelho. Não é o efeito do Evangelho, não é o que me edifica. O que me edifica é o Evangelho. Bom, então, meu irmão, tem pessoas às vezes que têm 15 anos de igreja e acham que estão prontas para uma obra. E esperam ser convocadas por homens. Nós, para a obra, temos que ser convocados por Deus, e eu sei muito bem do que estou falando. Servimos um Deus vivo que se manifesta, fala e determina. Nós temos que ser convocados por Deus e não por homens. Então as pessoas acham que, devido ao seu tempo de estadia dentro das paredes da igreja, que isso vai lhe gerar alguma coisa. Não. Tem que buscar e se apresentar diante de Deus. É Deus quem abre as portas, é Deus quem convoca, é Deus quem realiza as suas obras. Então, para concluirmos este bloco, como diz aqui: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então existe um tempo para nos arrependermos, mas se não entendermos a realidade, o nosso candeeiro, ou seja, o nosso chamado ministerial, ele é removido. Amém? Vamos dar uma paradinha bem rápida, já já a gente volta.